eu entendo que em algum momento você vai ter um desequilíbrio. É normal, é o famoso pedágio que você tem que pagar, né? Para atingir o ponto que você quer chegar. Mas eu vejo que ter uma família estruturada, né? A minha espiritualidade, o meu esporte, a, a, a minha responsabilidade como trabalho, profissão, né? Ter isso tudo muito bem equilibrado ajuda demais a você conseguir, né, ter uma perpetuidade, entendeu? Então, eu enxergo que se eu continuasse naquele ritmo, eu ia ser um cara de corredor de 100 metros rasos. E se eu cheguei nesses quase 20 anos, eu percebi que eu comecei a moldar minha postura e minhas atitudes para que eu fosse um corredor de maratona. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do YPO Cast, o podcast do YPO em parceria com a Exame. Nós estamos iniciando a nossa temporada 2024 e vem com algumas mudanças e, como sempre, para melhor. Então, eu vou dar as boas-vindas hoje ao Marcelo Vidigal, o nosso novo co-host que está estreando no programa. Bem-vindo, Marcelo. Legal, obrigado pelo convite, Rosana. Estou animado. Esse ano estou completando 10 anos de YPO, então acho que é um bom projeto para iniciar com vocês. Bom, é um presente para a gente, então, não nem sequer para você te ter no programa. Obrigada, viu, por estar conosco. Bom, e o podcast de hoje é com o Fábio Hayashi. O Fábio, ele é CEO e fundador da Deal Technologies, uma empresa especialista em jornadas digitais end-to-end, focada em estratégia, martech, dados e software, que está há 19 anos no ramo, acelerando e transformando negócios. Ele é formado em análise de sistemas, tem MBA em gestão empresarial pela GV, é membro novo do YPO, tem menos de um ano, e conselheiro no canal da Peça e autor do livro Minha Vida em Uma Página. Dizem que o melhor de tudo é poder ser sumário, né? Quer dizer, conseguir ser sucinto nas suas colocações. Eu adorei o nome do título, Minha Vida em Uma Página. Que bom. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, gente. É uma satisfação, um prazer estar aqui. Não, o prazer é nosso. Bom, a gente sempre começa o YPO Cast falando um pouco de você, né? Da sua persona, de quem te formou, como você se formou e como você se construiu no empresário, no líder que você é hoje. Então, se quiser contar um pouco da sua vida, família, história, carreira, vai ser ótimo para todo mundo te conhecer um pouco mais. Legal, tá joia. Então, vou fazer um breve resumo. Hoje eu estou com 45 anos, faço 46 agora no mês que vem. Estou casado também há 19 anos, 20 anos completo esse ano também, em novembro. Sou pai do Felipinho, de 15, da Fernandinha, de 12. Comecei a namorar com a minha esposa em 95, então foi o ano que eu comecei a trabalhar. Eu fiz colégio técnico, então terceiro colegial eu comecei a trabalhar na NEC do Brasil, que era uma multinacional japonesa, e comecei a namorar. 9 anos depois, eu casei e montei empresa no mesmo ano. Então, esse é um pouquinho do meu início, né? E aí, uns passos atrás, acho que falar um pouquinho de os gatilhos, né? Por que eu comecei, de certa forma, a namorar cedo, a trabalhar cedo? De certa forma, hoje em dia, acho que 26 anos é casa cedo também, né? Acredito eu. Eu perdi meu pai o ano passado, meu pai tinha doença de Chagas. Ele fez transplante de coração em 2002, então, 2002 deu 22 anos quase, né, de transplante, 21 anos. E então, o que aconteceu? Antes do transplante, a família do meu pai, quando veio do Japão, eles foram morar em São Joaquim da Barra, trabalhavam em canaviais de cana-de-açúcar, e aí tinha os barbeiros, né, aqueles bichinhos, picou meu pai, e aí ele descobriu próximo ao casamento dele. Ele queria desistir do casamento, minha mãe fez ele não desistir, mas isso, de certa forma, acho que gerou um impacto, e eu creio que muito positivo na minha vida, por mais que foi desafiador no começo, que era o seguinte: meu pai, ele me educou de uma forma como se ele não fosse estar no dia seguinte. Então, ele sempre falou para mim: Fábio, você tem que tomar suas decisões. Eu não vou estar aqui amanhã, eu não sei quanto tempo eu vou durar. Então, esse foi o meu mote de vida.
Então, e aí, de certa forma, isso desencadeou uma série de coisas, entre senso de urgência de dar certo. Assim, era muito em cima disso. Um pouco, acho que, um pouquinho mais de detalhe, acho que em 2002, ano de casamento, do transplante, eu lembro que o dia que meu pai me chamou para falar, Fábio, tá aqui a senha do meu banco, o que eu tenho hoje guardado, que ele nunca tinha falado nada disso comigo. Ele falou, então, a partir de agora, se eu morrer, eu não sei se eu volto, você é responsável pela tua mãe que não trabalha e pelas tuas irmãs que são mais novas que você. Então, eu lembro que aquilo me marcou muito de, caramba, né? Se meu pai não voltar, eu não estava preocupado se ele ia partir naquele momento, de tamanho adrenalina acho que a gente fica, mas muito mais de, eu assumo uma família, né? Assim, agora. Então esse foi um pouquinho do meu início. Não sei se vocês querem perguntar, estender em cima desses pontos. Eu sei que a gente vai falar mais do lado, né? Entender o behind do empreendedor. Então, fico à disposição aqui, gente. Tá certo. E você tem quantas irmãs? Tenho 2 irmãs. Uma tá com... vou fazer 46, então uma tem 41, a outra tem 36. Eu sei que é 5 e 5 anos direitinho. Assim. Bastante diferença. E a sua mãe nesse processo todo, como é que ela te influenciou também? Então, o meu pai, nessa linha mais dura, além de, talvez até da educação japonesa ser um pouco mais rígida, assim, de certa forma, um pouco mais fria. Minha mãe é brasileira, né? Então, minha mãe não é japonesa. Então, minha mãe sempre foi muito mais acolhedora, muito mais próxima, né? Muito amiga dos meus amigos. Então, né? Acho que uma coisa contrabalanceava a outra. Perfeito. Né? Legal. Acho que é aquela famosa razão e coração junto, né? Sim. E, Fábio, me chamou a atenção, porque eu acho que nesse cenário que você contou, né, onde você poderia a qualquer momento ser responsável pela família, né, o natural seria você encaminhar, vou encontrar um emprego, um bom emprego, numa empresa estruturada, que me dê uma segurança e tal. E não sei se foi exatamente nesse momento, mas se não foi rapidamente você foi empreender, montou uma startup e tal, ou seja, você foi tomar um risco que normalmente não seria a escolha de alguém que tem essa responsabilidade provável nas costas muito rápido, né? Me conta por que dessa decisão. Tá, não, legal. Dado o senso de urgência, assim, o que aconteceu? Acho que vale um outro episódio, de certa forma, né? Eu vim de uma família, de certa forma, simples, né? Uma origem simples. E eu lembro que, na época, meus amigos de infância... Todos eles, os meninos da rua onde eu morava, nasci em Guarulhos, todos os meninos estudavam em escola pública e meu pai fazia o maior esforço do mundo de me colocar na escola particular, né? E aí eu lembro que aquilo era um choque de realidade, de certa forma, para mim, né? O que eu vivia na rua e o que eu vivia na escola. Então, em alguns momentos eu cheguei a falar para o meu pai, falei, pô, pai, me deixa estudar na escola pública aqui com meus amigos de rua. Ele falou, não, Fábio, eu falei assim, se tem algo que eu sei que eu vou fazer e vou mudar a tua vida, é a educação que eu vou te dar. Então, você não tenha, né, dúvidas que eu vou fazer o maior esforço e um dia você vai entender. Então, aquilo já foi um desafio, né, falando assim, eu tô correndo atrás, né, e nenhum problema, acho que assim, todo mundo tem as suas etapas e de onde larga. Eu falei, eu tô largando mais atrás, eu tenho que correr mais. Né? Claramente eu tinha isso na cabeça, eu preciso correr mais. Então, acho que isso justifica várias coisas, né? Então, quando eu fui fazer o colégio técnico, na 8ª série, que é o atual 9º ano, né? Tinha um amigo meu que ele falou para mim que existia um tal de colégio técnico. E que com ali a gente já conseguia arranjar um emprego. Eu falei, opa, eu acho que esse é o caminho. E aí eu fui fazer um colégio técnico em processamento de dados. Né? Terceiro colegial, eu fui atrás em época de buscar empregos, né? Fui no CIE, e aí consegui um estágio, eu lembro que tinha conseguido um estágio como é que chama? No Shopping D aqui em São Paulo. E aí, voltei todo feliz para casa, né? Falei, pô, pai, consegui um estágio no Shopping D. E meu pai, ele queria que eu tivesse feito o quê? Ele falou, Fábio, faz mais um ano de cursinho, passa numa faculdade boa, né? Estuda... Né? Meu pai trabalhava na NEC, ele acabou fazendo carreira na NEC do Brasil também, né? Uhum. Ele olhava e falava assim, na época, engenharia era algo que fazia muito sentido na visão dele. Ele falou, pô, estuda engenharia, tenta ir para essa área e tal. Eu falei, não, pai, eu preciso começar a trabalhar, porque eu já tinha aquele mote de eu preciso começar. Aí, ele pegou e falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, Fábio, então, vai fazer a entrevista na NEC amanhã. Falei,
Eu falei, mas amanhã eu começo o Shopping Day. Ele falou, vai fazer uma entrevista na NEC, né? Ele conseguiu lá uma conversa lá com um cara da área de tecnologia, que acabou me contratando. Então, eu tive uma ajudinha ali naquele começo. Voltei todo feliz para casa, né? Falei, caramba, pai, deu certo, passei na NEC. Ele falou assim, não, você não passou nada, não. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu tô te colocando, tô te ajudando, você tá entrando lá dentro, mas o primeiro A que eu ouvi de você, que você pisou na bola, não seja ela qual for, falou assim, eu vou ser o primeiro a te mandar embora. Aí, né? Sendo pai em casa e no trabalho. Então, o famoso, né, faca no pescoço ali, né? Eu falei, caramba, então tá joia. Então, aquilo, óbvio, né, mexeu muito comigo, me esforcei pra caramba. E aí eu comecei a perceber que, dadas as minhas urgências, entender uma carreira numa empresa corporativa, ainda mais japonesa, que é uma linha mais conservadora, em algum momento aquilo ia encerrar um ciclo. Então, eu estava com muito mais urgência do que na época o que a empresa poderia me proporcionar. Então, eu acabei ficando lá até 99. Então, fiquei de 95 a 99. Depois de 99 a 2004, eu fui para uma consultoria bem pequena na época. Era a antiga Senior Solution, a atual Sinqia. A Sinqia é listada hoje em bolsa, né? Acabou, inclusive, de ser vendido para um grupo da Costa Rica, se não me falha a memória. E aquilo foi também um novo choque de realidade. Você sai de uma multinacional, sei lá, na época de umas 3 mil pessoas, né? Que era um universo fabril, né? Para uma consultoria de 20 pessoas, onde você tinha que fazer literalmente tudo. Então, aquele foi um outro passo de falar assim, primeira coisa, eu tive que abrir meu CNPJ, porque eu saí de um cargo CLT para virar um prestador de serviço. E o que te motivou nessa transição? Dinheiro. Ah, tá. Dinheiro. Foi uma oferta muito melhor. Dinheiro, Então, aí, né, de novo, eu lembro que meu pai olhou e falou, Fábio, você vai largar uma carreira que você tá indo bem, o pessoal gosta de você. Eu falei, pai, mas aqui, com todo respeito, eu entendo o momento de todo mundo, né? Eu tô vendo aqui que pessoas têm 20 anos de casa, sei lá, para atingir. Eu falei, não é o que eu quero, né? Ele falou, mas lá você não vai ter férias, não vai ter FGTS, não vai ter nada disso. Eu falei, caramba, pai. Eu falei, sim, se eu for um dia depender disso, eu acho que eu dei errado. Não é o que eu quero. E, de novo, eu respeito, né, todas as decisões, mas não era para mim o que eu queria. Ele falou, então tá, só lembre né, você tem que fazer sua reserva. Só lembra disso. Então, aquilo, falei, maravilha, legal. Fui, mudei. Obviamente, no líquido subia muito, né, mais do que dobrava, mas sem né, nenhuma garantia ali dos encargos tradicionais, né? Enfim. E aí fiquei na Sinqia até 2004, ou seja, deu 9 anos de empresa, né? Tá. 9 anos de carreira. Sim. Então, por mais que comecei novo, mas eu já tinha uma certa rodada ali, né? E passei por alguns bancos, né? A Sinqia era muito especializada em mercado financeiro, então passei em bastante bancos. Então, isso me ajudou bastante. Num período também ainda dentro dessa jornada, eu tinha por hábito ler o caderno de oportunidades, né, de um grande jornal de circulação. E aí eu lembro que era muito comum ali ter lotérica, casa de pão de queijo, posto de gasolina, né? E eu falei, caramba, teve um dia que apareceu lá loja de embalagens, né, distribuidora de embalagens em Guarulhos, e eu era de Guarulhos. Eu falei, pô, eu acho que eu vou comprar esse negócio aqui, né? Eu olhei, acho que eu tenho condição aqui, dá para comprar, já tinha guardado um dinheirinho. E eu tinha meus primos voltando do Japão, que eles foram trabalhar como decassegues, né? E aí eles não sabiam o que eles iam fazer. E aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu vi esse negócio aí em Guarulhos, eu vou comprar. Meus primos falaram, então tá bom, então a gente compra juntos, né? Legal, isso acho que, se não me falha a memória, foi em 2001. Acho que em 2001 eu comprei esse negócio. Bom, eu lembro que eu estava fazendo um MBA, era a mesma época de fazer um MBA. Então, voltando um passo, né? Quando eu tive que abrir empresa para prestar serviço para sênior, na época eu já falei, caramba, eu já vou abrir minha empresa. Então, eu já imaginei de ter um logo, de ter, né, o meu cartão de visita. Eu falei, eu já vou fazer esses meus, né, os meus sonhos futuros, né? A hora que eu vi aquilo, eu achei que era uma possibilidade de empreender naquela época num comércio que, obviamente, olhando para hoje e olhando para trás, não tinha nada a ver comigo, né? Era um comércio, né? Eu não era de uma linha de comércio, era uma linha mais corporativa. Enfim, óbvio que no começo deu muito errado. Eu lembro que o primeiro mês a gente despencou o faturamento, assim, metade a gente perdeu no faturamento.
E por acaso tinha um pai de um amigo meu que ele estava desempregado e ele trabalhava com vendas na 3M. Aí eu chamei o seu Luiz e falei, seu Luiz, seguinte, eu comprei um comércio, a gente tá apanhando, eu preciso de ajuda de quem entende de comércio. E aí ele topou ir trabalhar com a gente, e aí isso começou a ajudar. Então ele trouxe um pouco mais de experiência de vendas, de organização, de exposição de gôndola. Cabelo branco, que a gente fala que sempre precisa balancear. Super importante. Né? Eu diria que experiência e inovação, ela tem que andar juntos. Né? Então, isso me ajudou demais. Eu fiquei... assim, deixa eu voltar então. Isso eu tocava de forma paralela, eu trabalhava na Sênior, ajudava meus primos de noite e eu trabalhava no comércio de final de semana, de sábado e domingo. Então, sábado funcionava das 9 às 6 e domingo até meio-dia. E o meu combinado com eles era, vocês tocam, eu ajudo na parte de administração, de noite, gestão. Tentei aplicar muita coisa do que eu fiz no MBA no comércio, mas chegou um ponto que eu queria escalar demais aquele negócio. Falei, Marcos, a gente tem que explodir, a gente tem que crescer e tudo mais, que era um dos meus primos, né? E o Marcos falava que, né? Falava, não, putz, Fábio, mas você pensa muito grande, né? Eu falei, então, o que eu comecei a enxergar? Eu falei, eu acho que eu tô certo no que eu quero para os meus objetivos, meus primos também estão certos para aquilo que eles querem ou para o momento que eles estão. Falei, Marcos, então vamos fazer o seguinte, né? Comecei a fazer o meu phase-out, vendi a minha participação para uma prima minha, que era funcionária lá na loja. A loja existe até hoje, chama Embalagens Bela Vista, né? Já acho que eles estão hoje com umas 6 unidades. Então, né? Bem legal. Né? Paga ali o leitinho das crianças lá e tá tudo certo. Então, ali foi uma primeira tentativa. E a primeira experiência foi... Putz, não é minha área, não é o meu segmento e eu acredito que eu também não seria muito feliz ali. Mas você já foi picado pelo bicho do empreendedorismo. Com certeza. Né? Então, depois outras coisas que você vai estudando, né? Então, eu lembro que eu andava na Paulista na época que tinha outdoor, eu olhava e eu enxergava o meu logo futuro no outdoor, eu falava, caramba, né? Isso depois eu vi que tem um negócio chamado tela mental, né? Que você já fica projetando o futuro e tudo mais. E eu falei, caramba, eu ainda vou conseguir algo, né? Então, era muito disso, assim, acho que era os estímulos que a gente teve como vida, né? Me ajudou, de certa forma, a chegar onde eu estou, né? Eu acho que ainda tem muita jornada pela frente, se Deus quiser. Legal, Fábio, esse começo da sua história. E conta pra gente esse salto pra Deal, Tá, né? legal. Como é que foi o começo dessa história? Legal. Aí foi um outro gatilho interessante também, porque... No ano que meu pai fez o transplante, em 2002, eu cheguei para o Bernardo, que era o presidente da Sênior, não sei se ele está como cargo de CEO. Falei, Bernardo, queria entender qual que é o meu teto aqui dentro. Aí ele olhou, né, falou, olha, Fábio, depende, a gente vive muito de cliente e tudo mais. Eu falei, esquece cliente. Eu falei assim, eu quero saber meu teto aqui, até onde eu posso chegar aqui dentro. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu quero saber se um dia eu posso sentar na tua posição. 22 anos, 2002, 24 anos de idade, né? Enfim, ele obviamente deu risada, né? Eu falei, eu tô falando sério, Bernardo, eu quero saber, né, se um dia eu posso sentar na tua cadeira. Eu ainda falei pra ele, vai ganhar dinheiro sentado lá na tua casa, cara, deixa eu tocar isso aqui pra você. Aí ele falou, olha, Fábio, aí ele ficou sério, né? Ele falou, olha, Fábio, eu não te enxergo nessa posição. Aí eu falei, nunca? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom. O legal é que ele foi sincero Muito e ele bom. estava correto na posição dele, porque até então, né, faz um tempinho que eu não falo com ele, mas até então ele ainda era o presidente da empresa, né? E isso me gerou todos os estímulos a falar assim, eu preciso fazer algo, né? E eu preciso fazer algo, e eu já sei que aqui não vai ser o meu futuro, acho que em algum momento o meu ciclo vai encerrar. Então, e aí, dado isso, então, 2002, eu quase voltei para o mundo corporativo. Acho que a última empresa que eu estava prestando serviço era o Banco de Tóquio Mitsubishi, né? Foi bom porque era uma empresa multinacional japonesa de novo. E foi bom para falar assim, não, Fábio, não é isso que você quer para a tua vida, né? De fato. Então, o pessoal me adorava, né? Trabalhava super bem, né? Ajudava pra caramba, assim, né? Eu sempre fui muito inquieto. E cheguei, inclusive, a receber proposta para virar, né, funcionário, fazer carreira lá no Tóquio. E aí, o que aconteceu? Alguns anos antes, eu comecei a me planejar. Falei assim, putz, né, se eu não quero o mundo corporativo, se eu sei que o comércio não é algo que eu quero, eu vou montar minha empresa.
né? Eu falei assim, eu acho que é a única rota que eu preciso de fato arriscar. Aí, na época, eu fui atrás de 2 sócios, né? E aí foi onde a gente começou. E na empresa que você estava, na consultoria, qual que era o ramo em que se especializavam? Como isso foi semente para o que você pensava fazer? Como a gente começou, né, o que hoje o mercado chama de bootstrap, né? Você tem que dar resultado no day one, assim, você tem que entregar resultado no dia 1. Eu não podia fazer nada que eu tomasse tanto risco. Então, o que eu comecei a fazer na época? O básico. Vou fazer bem body shop e fábrica de software. Né? O básico. Então, comecei a fazer um serviço de terceirização de gente de tecnologia. Como 9 anos, de certa forma, conheci muita gente, né? Então, além de NEC, na Sinqia, na atual Sinqia, eu passei por 8 bancos. Então, ajudei a implantar SPB, que era o sistema de pagamento brasileiro, né? Quando surgiu a TED, né? Fiz central de risco, trabalhei com câmbio, trabalhei na mesa de tesouraria, né? Enfim. Então, entendia de negócio e entendia de tecnologia. E gente. Então, era o que eu precisava para tentar dar o start ali no negócio. Então, basicamente, né, eu comecei por aí. Comecei a bater em algumas portas, né? Óbvio, 26 anos, minha carreira era técnica. De repente, você tem que assumir uma posição de vendas, né? Também foi bem desafiador. Se você quiser, eu conto como é que foi minha primeira experiência, né, vendendo. Quer que eu conte? Isso o mais divertido são os tombos. Então, tá bom. Isso foi engraçado também. O que aconteceu? Primeira coisa, você faz uma listinha de gente que você conhece, né? Do maior grau de relacionamento ao menor. E aí, você vai e bate na primeira porta, é não. Na segunda é não, na terceira é não, na quarta é não. Chega lá na última, né? Foi muito não, né? E na época isso me frustrou um pouco. Falei, caramba, né? As pessoas que eu conheci, que eu achava que ia abrir a porta para mim, de certa forma não abriram, né? Fazendo um parêntese super rápido, eu entendo. O cara me conhecia na física e sabia que eu estava começando, né? Ou seja, é muito mais arriscado para quem está numa outra posição. Fala, pô, vou abrir uma porta de quem não tem nada, né? Literalmente nada. O cara tá me vendendo um PowerPoint, né? E a última pessoa foi uma pessoa que tinha trabalhado comigo. Ele estava no Banco BV, antigo Banco Votorantim, né? E ele falou, olha, Fábio, eu não tenho poder de decisão, mas eu consigo te apresentar aqui dentro, né? Na época ali, posso trazer o nome da pessoa, até porque isso tá no meu livro, né? Era o Marcelo Mazzanati, e o Marcelo Mazzanati, né? Eu abro a porta aqui para você, apresenta para ele. Por que eu falei que é engraçado? Porque esse cara tinha me entrevistado, ele era diretor do Banco GE, e ele tinha me entrevistado numa situação muito inusitada. Qual era a situação inusitada? Depois que eu conversei lá com o Bernardo e perguntei qual era o meu teto, ele acabou me indicando para fazer uma entrevista no Banco GE para eu virar funcionário. Então, aquilo também foi frustrante. Falei, eles também querem que em algum momento eu saia, né? Então, eu fui para uma entrevista sem vontade. Imagina, eu gostava de um lugar, né? Ainda que de certa forma acreditava, e de repente o cara falou, não, vai lá, vai fazer a entrevista lá, vai ser bom para você, vai ser bom para tua carreira. Então, você fala assim, pô, já entendi o recado, né? Em resumo, esse era o cara que ia conversar comigo. Quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou assim, Fábio, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, você conhece? Ele falou, de onde que eu te conheço? Eu falei, você já me entrevistou na GE. Aí ele falou, e por que eu não te contratei? Eu não podia contar aquela história naquele momento, né? Eu falei, olha, Mazzanati, me fala você agora, né? Me diz, né, o que aconteceu. Aí ele ficou quieto. E aí deu nervosismo, né? A boca seca. Falei, ô Melo, que era o meu colega que me indicou. Falei, você pode pegar um copinho de água pra mim? Aí o Mazzanati olhou pra mim e falou assim, você tá nervoso? Eu falei, não, Mazzanati, eu tô com sede. Eu tava nervoso. Aí, né? Tá bom. E, né? Tentando passar toda a seriedade, gravata, né? Nessa época, o mercado financeiro, inclusive, usava muita gravata, né? Aí ele olhou pra mim e falou de novo. Falou assim, você já tá rico? Eu não entendi a pergunta, mas eu falei, você tá me provocando. Eu falei, tô. Aí ele também não entendeu a resposta. Eu falei, Maza, talvez riqueza para mim, o sentido seja diferente da tua. Riqueza para mim é minha saúde, minha família, minha educação, meus amigos. Eu tenho tudo que eu preciso. O resto eu corro atrás. Aí ele ficou quieto de novo. Então imagina você começar apresentando a empresa nessa troca de farpa ali, de certa forma, né?
Isso foi me deixando muito despreparado, né? Aí, a hora que eu abri a apresentação, eu tava tremendo. A minha mão tremia, né? E aí eu tremia. Ele olhava pra minha mão e baixava a mão. Aí eu tenho o hábito, às vezes, de falar gesticulando, voltava a mão tremendo. Ele olhava pra minha mão e baixava a mão. Eu olhei pro lado, meu amigo pôs a mão na cabeça, assim, baixou a cabeça. Aí eu empurrei a cadeira e comecei a rir. De nervoso, assim, né? Aí ele falou, o que foi, Fábio? Eu falei, eu travei. Aí ele falou, como assim? Eu falei, cara, eu travei, eu não sei nem mais o que eu tô fazendo aqui e me desculpe, eu travei. E ele te contratou? Então, aí o que ele fez? Aí acho que desarmou e ele falou, foi isso. Ele falou, esse cara é verdadeiro. Esse cara, ele não vai me enrolar, né? Ele, acho que me colocando no lugar dele, acho que eu amassei ele ao máximo e o cara foi verdadeiro, o cara foi transparente, isso passou muita credibilidade, né? É o que a gente sempre fala da questão de vulnerabilidade, né? Há 20 anos atrás não estava na moda, hoje já está um pouco mais. Exato. E aí o que aconteceu? Aí ele falou, Fábio, o negócio é o seguinte, eu tenho isso de demanda. Cara, você não tem ideia quanto que eu vou, né, que eu vou te cobrar. Ele falou assim, quase que assim, você tá ferrado. E aí era o que eu precisava, porque até então eu sabia viver sob pressão, né? Então aquilo era o que eu precisava para falar assim, agora eu fui desafiado, agora tá comigo. E graças a Deus eu tô aqui, atendo o Banco BV até hoje, é o meu cliente number one e eu o cliente mais antigo, então é isso. Você precisa de um case, né? Exato. Legal, Fábio. É interessante como cada história é muito particular, mas as semelhanças que elas têm, né? Essa pressão do início, a primeira venda, as coincidências, né? Que são totalmente imprevisíveis, mas que acabam de alguma forma influenciando esses anos iniciais, né? Então é muito bacana conhecer a sua história e ver que tem essas coisas comuns com todos os empreendedores que sentam aqui, né? E, Fábio, mudando um pouco de conversa aqui. A sua empresa hoje é uma empresa que tem muito foco em transformação digital, né? Vocês se colocam dessa forma. E esse é um buzzword aí que já está rodando há muito tempo, né? Todo mundo usa essa palavra torto à direito. Mas quando você vai conversar com as pessoas, né? 10 pessoas diferentes têm 10 diferentes definições para transformação digital, né? Como você está nesse negócio e certamente tem uma boa definição disso, acho que é legal aqui para todo mundo que está assistindo esse podcast, como você define transformação digital? Legal. Primeira coisa, a transformação digital, ou melhor, a jornada digital, né, ela precisa ser separada minimamente em dois cenários. Um cenário do nativo digital e o cenário das empresas que estão em algum momento da jornada, seja ela ainda 100% vamos chamar no analógico, já andou uma parte da jornada, ou, enfim, né, está em transição, está naquele momento. Então, né, vamos falar... Dá exemplo aqui de mercado financeiro, um nativo digital. Você tem o C6, você tem o Nubank, né? Você tem alguns outros bancos similares que o cara nasce sem legado. O cara não tem a dor que esse cara tem, que é o legado, que são sistemas obsoletos, processos antigos, né? Uma série... cultura. Então, tem uma série de coisas aqui... As próprias lojas físicas, né? As próprias lojas físicas, exatamente, né? Então, são universos muito distintos, né? E que o interessante é que a gente... consegue ter a visão de um todo e a gente atua em todas as cadeias, né? Então, o cara de um nativo digital, qual é a principal dor dele, né? Ou as principais, são algumas, né? Obviamente, cibersegurança é uma, né? Mas a dor do custo da cloud, porque o cara já nasce cloud. Então, é muito fácil você, né, subir um ambiente. E aquilo tem o dev, né, o desenvolvedor, ele tem uma autonomia ferrada para subir uma máquina. E, de repente, você começa a ver o negócio tá consumindo horrores, né? De custo de cloud. Então, a dor desse cara está muito relacionada à segurança, à escalabilidade, a custo, né? Que é o que a gente chama de FinOps, a governança. Por quê? O nativo digital, ele tem o hábito de já trabalhar num modelo de agilidade. Como que funciona o modelo de agilidade? Ele funciona, né, por tribos, ou seja, uma tribo pensa que é um produto, né, e o cara começa a fazer N coisas para aquele produto. Ele tem autonomia e agilidade para trabalhar em cima daquele produto. A hora que você vê que o cara tem N produtos, imagina a governança dos dados disso, entendeu? Depois, como é que está a fundação? É onde também acaba sendo uma grande dor dessas empresas, né? Obviamente, agora, do mundo mais tradicional,
quais são as principais dores? Eu até comentei algumas, né? A cultura, a mudança de cultura, né? Então, aceitação do novo, aceitação de um modelo de mais agilidade, de mais autonomia, né? A dor do legado é terrível. Por quê? Porque esse cara, ele já tem, né, regulações ali muito em cima, né? E que aquilo, nossa, drena uma energia, né, assim, extrema. Então, lidar com o que a gente chama de TI bimodal, né? Ou seja, o cara, ele tem que tratar o novo, mas ao mesmo tempo ele tem que andar com o velho. Então, isso aqui também é super desafiador. Ou seja, então, voltando, eu vejo como uma jornada em diferentes níveis, né? E em diferentes momentos e em diferentes prioridades do que é dor, né? Por isso que a gente montou, só para concluir, eu falei assim, eu preciso ajudar a empresa num modelo tailor-made, desde a estratégia, literalmente até a execução, e para aquele cara que está iniciando uma jornada digital, eu preciso ensinar ele no growth, eu preciso ensinar ele na parte, né, de como que ele rentabiliza aquilo. Não adianta eu ajudar o cara na estratégia de execução, depois ele não sabe escalar aquilo. É isso. E eu acho que é complicado em empresas tradicionais, né, que eu trabalhei muito em empresas tradicionais, nessa transformação digital, quando você não é nativo, é como você falar um idioma, né? Quando você é fluente e nativo em idioma, você fala o idioma com as expressões, com as combinações nativas do idioma. Quando você não é nativo, você faz tradução, né? Então, você fala, the cow went to the swamp, por exemplo, né? A vaca foi para o brejo. E eu sinto que eu comecei em estratégia digital também há muitos anos atrás, e a primeira coisa que a gente fez foi traduzir um processo analógico de papel para um processo digital, né? Com algumas melhorias. Então, acho que o grande legado é você mudar o shift, aprender a falar o idioma nos processos, né? De uma forma diferente, porque você tem que mudar o chip dos processos que você está acostumado para uma experiência de consumidor, de cliente diferente. E aí eu vou linkar com a minha próxima pergunta, né? Pensando nisso, o que tem mudado na jornada do cliente, né? Quais têm sido as grandes transformações nessa jornada, seja olhando o B2B como o B2C? Né? Tá. Você está mais focado no mercado financeiro, né? Nesse sentido, o mercado corporativo, né, como um todo, mais clientes large corporate, né? Mas a gente tem mercado financeiro, tem saúde, algumas indústrias, educação, a gente já fez um pouquinho de tudo, né? Mas você quer que eu fale Não, em geral, se tiver uma experiência específica que você achar legal ressaltar para exemplificar, fica à vontade. Que é na frente de Martech, então, é isso que você queria? Não necessariamente? Como você acha melhor, assim? O que está mudando dentro das implementações, dos desenvolvimentos que você está fazendo? Tá joia. Bom, então eu vou trazer, acho que 2 exemplos aqui. Acho que um mais relacionado, então, à jornada do cliente de fato, né? O cliente no centro. E depois eu trago alguma coisa emendando com toda essa parte de IA generativa, tá? Ótimo, perfeito. Legal. Bom, na parte da jornada, né, acho que a primeira grande mudança foi quando as empresas se viram o fim do cookie, né? Que você conseguia ter toda a rastreabilidade do que o cara tá fazendo na internet, né? Hoje, tudo bem, você pode dar lá a opção de aceitar todos os cookies, mas a primeira grande mudança é como é que a empresa vai entender o comportamento, né, do seu cliente, sendo que ele não tem mais aquela estratégia de cookie. Então, esse foi o primeiro desafio, né, que as empresas tinham que seguir. Daí a gente começa a ter uma série de coisas, né? Então, você vai para uma linha também de omnicanalidade, né? Que ainda, de certa forma, é um desafio para esse universo de varejo, principalmente, né? E aí, né? Utilizando agora IA, né? O que a gente percebe que IA tem feito sentido num primeiro momento, então vou falar de algumas coisas que a gente está tocando no universo corporativo. Assim, a primeira parte que a gente está usando para IA é muito relacionada à eficiência operacional. Ou seja, eu pego a parte de testes. Então, a gente tem que desenvolver as aplicações e depois você tem que gerar todos os testes, né, automatizados. Então, a gente começa a utilizar a IA para fazer toda essa geração de teste. Então, você ainda precisa daquela figura do QA, né, que é o analista de testes, mas numa linha
eu vou falar assim, da jornada de 100%, 80% se resolve com IA, 20% o cara faz os refinamentos. Então, isso dá um ganho de eficiência muito grande. Na parte de histórias, quando você tem que construir uma história, né? A gente chama de história, o antigo... quando a pessoa tinha que fazer aquela análise de requisitos, né? Hoje, o nome de agilidade é a construção das histórias, né? Da história da jornada ali. Então, você consegue aplicar IA também para escrever histórias. E aí, depois você refina a história. Então, na eficiência operacional, eu já consigo ver com uma certa fluência ali, com uma certa frequência. Para uma linha, agora, de tomada de decisões de forma automatizada, é onde eu estou vendo um avanço e alguns testes que a gente já vem atuando, né? Deixa eu ser mais específico. O primeiro momento, você tinha, né? Eu vou resumir rápido aqui a jornada, né? Então, o primeiro momento foi ir para o digital. Tenho plataformas, eu entendo de churn, de abandono de carrinho, de uma série de coisas. Aí começa a chegar cloud, você começa a ter uma concentração de dados estruturados e não estruturados. Deixa eu traduzir isso. Dados estruturados são os dados que é da empresa, os dados dentro de casa, né? Do cliente, daquilo que ele está fazendo, do que ele comprou. Os não estruturado é aquilo que ele está circulando da tua marca na internet, né? Então, você começa a fazer uma colheita de todos esses dados estruturados e não estruturados para te gerar insights ou preditivos para a tomada de decisão. Só que ainda assim, né? Então, que aí a gente vai para aquela linha de Big Data, né? Ou seja, grandes dados, popular grandes data lakes com todos esses dados. O segundo passo era gerar informação. Em algum momento, o que eu percebo ainda muito hoje? Você precisa do humano para tomar decisão. Eu gero os dados, está aqui, a decisão é tua. Eu começo a ver, né, situações indo para esse caminho de falar assim, caramba, né? Eu já tenho a IA sendo treinada e eu posso minimamente falar o seguinte, eu como IA, eu sugiro esse caminho. Uhum. Se você humano quer seguir, fica a seu critério. Exemplo claro disso, que a gente, né, tá no nosso dia a dia e não percebe, o Waze. Então, o Waze eu vindo para cá, ele me traça 3 rotas, aquilo é IA, gerando rota. Mas eu tenho o humano tomando a decisão, ele fala, ó, a minha rota sugerida é essa, mas eu como humano eu vou lá e falo assim, não, eu quero essa. Essa aqui eu não quero. Enfim, né? Então, eu começo a perceber que isso vai começar a acontecer bastante, né? Então, você sai de uma linha de eficiência operacional para uma linha de grandes tomadas de decisão de forma automatizada. Então, acho que, né, resumindo e indo para o início da pergunta, eu entendo que a gente está partindo para isso. Legal. Muito próximo. Legal. E, Fábio, a gente falou até agora bastante de tecnologia, né? Perfeito. Olhando para a sua empresa, porém, ela no final das contas é uma empresa de serviços profissionais, né? Você estava me contando antes aqui que você tem por volta de 500 pessoas na sua estrutura e tal. Então, o desafio de escalar uma operação muito baseada em tecnologia é bem diferente de escalar uma operação bastante focada em capital humano, né? Sim. Ainda mais você que tem profissionais espalhados dentro das empresas, em várias regiões e tal. Conta pra gente um pouco como é que foi nos últimos anos esse desafio, e ainda mais em tecnologia, onde a briga por talento também é muito grande, né? E global. Né? O que não necessariamente acontece, por exemplo, no mundo da advocacia, né? Conta então esse desafio, como é que você tem enfrentado e quais são os aprendizados que você teve aí em relação a isso. Tá. Bom, 20 anos empreendendo, eu lembro que desde o início a briga por talento, ela sempre existiu, né? Ela sempre existiu. O que a gente precisa para garantir minimamente que, né, que você seja atraente? A gente trabalha muito com employee branding, entendeu? Então, a gente tem que ter uma marca legal, uma divulgação legal. A gente tem um programa que a gente criou dentro da empresa chamado de embaixadores. O que são os embaixadores? Os embaixadores, ele pode escolher 3 vertentes. O embaixador da marca, aquele cara que está falando da gente, compartilhando notícias e tudo mais. Embaixador de conteúdo. Então, o cara divulga conteúdo e a gente dá vitrine para esse cara, entendeu? Então, ele escreve artigo, ele compartilha reflexões, né? E a gente fomenta e incentiva esse tipo de cenários. E o embaixador de prospecção. Então, a gente faz com que o cara também ajude a gerar negócio para a gente, né? Foi um programa que a gente viu
uma descoberta de talentos assim em lugares que você não imagina. Porque quando você abre o programa e você gera incentivo, premiações e tudo mais, né, as pessoas se engajam. Então começa, vai outro, né? Então começa a gerar uma competiçãozinha sadia. A gente faz um ranking dos embaixadores. Esse, por exemplo, é um dos programas que ajuda a gente na busca de talentos, né? Outra coisa, então eu falei de employee branding, mas a gente trabalha muito como é que funciona, vou chamar assim, a minha máquina de vendas, né? Como é que a gente opera. Eu tenho um desenho de assim, invisto bastante conteúdo, né? Porque isso eu entendo que gera conexão com aquela empresa que está buscando algo, né? Seja em qual momento for da jornada. Então, a gente trabalha muito com conteúdo. Eu tenho uma equipe super enxuta de comerciais, numa linha mais de hunter, de prospecção mesmo. Só que uma vez que a gente converte esse cliente, né? Eu tenho uma estrutura única de venda e entrega, onde não é um comercial, né, tradicional. A pessoa que literalmente está na entrega, ele assume a responsabilidade, né, da venda recorrente. Então, ou seja, ele não tem aquela responsabilidade, nem é o perfil dele, de abrir uma nova conta, mas uma vez que a gente traz essa conta para dentro de casa, é uma conexão única. Ou seja, a gente até brinca dentro de casa que o cara que está te prometendo é o mesmo que vai te entregar. Né? Cozinheiro e garçom, digamos assim. Exatamente. Né? E por que a gente acabou fazendo isso? Porque como a nossa venda, de certa forma, ela é um pouco complexa e demorada. A curva ela é um pouco alta, né? Eu percebia que ter modelos tradicionais de pessoas comerciais ia ter uma grande dificuldade em entender a nossa jornada, né, e como que a gente, de fato, agrega valor. Então, para a gente, isso fazia muito sentido e eu percebo que isso gera mais engajamento, porque a pessoa da entrega se sente, né, responsabilidade ali pelo crescimento. Ela se sente literalmente parte do negócio e, obviamente, ganha por isso, né? Então, né, de repente, você pega ali boa parte da galera de entrega, toda a liderança, que é bonificada, né, em cima de resultado. Então, né, tem um plano de incentivo legal, né? Falei da questão de... tem a questão de formação, né? Então, algumas coisas que a gente faz. Então, tem a questão de formação, mas a gente acabou fazendo um outro programa que a gente chamou de F5 Refresh. O F5, para quem não sabe, é aquela teclinha que você dá o F5 ali para atualizar. O que é o F5? A gente foi atrás de 40 a mais, né? Falou assim, vamos tentar buscar gente 40 a mais, trazer para dentro da organização, né? E, o que acontece? Você tenta, de alguma forma, se você olhar, você vai buscando pessoas que estavam fora, talvez, daquele contexto, daquele assédio. Isso gera uma dívida de gratidão muito grande também, né? Então, algumas iniciativas, né? Então, por exemplo, que eu disse, tanto de formação base, quanto de um eventual refresh, né? A questão dos embaixadores, essa questão do modelo de venda e entrega, acho que um pouquinho de cada coisa com certeza contribui. Sim, interessante que teve há uns 3, 4 anos atrás um curso, na época da pandemia ainda, que tudo era online, um curso do IPO com Harvard, que era baseado na jornada do funcionário, né? E para mim foi interessante, eles trouxeram vários cases, várias estruturas, né? Então eles traziam o case, depois a gente discutia a estrutura do processo da jornada, né? E acendeu algumas luzes realmente, porque a gente fala muito do cliente, a gente costuma se posicionar muito para fora e poucas vezes para dentro. Em empresas de tecnologia, quando, bem disse o Marcelo, o maior desafio é na retenção do capital humano, né, que é a fonte da sua competitividade e diferenciação, isso é vital. Você comentou isso, Rosana, e eu lembrei da questão do nosso Anywhere Office, ou seja, o mundo voltou para o presencial e a gente continua 100% online. Então, isso a gente percebe também uma outra dívida de gratidão que o pessoal que está lá em Manaus está feliz da vida, porque o custo de vida, obviamente, dele é menor, o estresse, ele está próximo da família. Então, isso tudo também, de certa forma, ajuda. E aí, como é que você combina o que as pessoas tanto falam, questão de cultura, de questão de criatividade, de intersecção entre as pessoas, né? Então... como a gente trabalha num modelo 100% ágil, a gente tem os ritos diários e semanais. Então, é muito fácil você perceber se aquela pessoa está escorregando, entendeu? Porque, de fato, infelizmente acontece, né? De catar cenários que o cara está trabalhando em 2 lugares, entendeu?
Então, né, a gente percebe que a nossa cultura, obviamente, não permite isso, até por questão ética. Pô, eu te pago para você ficar aqui, né, full time com a gente. Então, o time se incomoda, o time, né, nos próprios ritos de agilidade, o cara dá um toque, dá 2, no terceiro não tem muita conversa, né? Graças a Deus não são muitos casos, mas, Não, eu já dizia mais aconteceu. em termos de cultura, de formar sentido de equipe. Tá, legal. Vamos lá, algumas iniciativas. Além dos ritos ágeis, ou seja, pensa que as pessoas trabalham com, né, a gente usa basicamente Teams e Discord dentro da estrutura. Então, o time se fala o tempo todo, o dia inteiro, né? Esse é um ponto. Mas para levar estratégia, né, quando a gente tem eventos, né, com a liderança, daí a gente sim une. Então, junta todo mundo, traz para dentro da matriz e a gente alinha tudo que precisa ser alinhado. Eu percebo que o online para alinhar estratégia é complicado. Bem complicado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está numa reunião, prestando atenção, teu celular está tocando, né? Tá chegando e-mail, de repente vem alguém te chama. Isso dispersa. É a hora que você precisa de foco, né? Então, nessa hora, é o que a gente aprendeu ao longo desses anos. Cara, vai alinhar estratégia? Ou precisa daquela pivotadinha de estratégia? Online, cata todo mundo, traz para cá uma semana e a gente vai resolver, tem que fechar. Depois cada um já entendeu o que precisa ser feito. Né? Eu estou em muitos conselhos, e alguns deles são 100% online. Mas eu faço questão também de 1 vez, 2 vezes por ano, 3, presencial, para também ter o toque do que você não fala nas reuniões ou no digital, né? Ter aquela conversa de mais íntima, mais... Super importante. Mais dura, às vezes, né? Sem Dizendo, dúvida. olha, vocês estão perdendo esse foco, eu diria que vocês têm que fazer uma coisa. Então, aquela conversa de 1 a 1, pelo menos umas 3 vezes ao ano, para não perder esse toque humano. Né? Exato. Eu tô tendo uma experiência semelhante à sua em alguns aspectos. Acho que primeiro esse do onde o online funciona melhor ou pior, e eu estou de acordo com você, já percebeu que, na minha opinião, pelo que a gente viu, para brainstorming não adianta querer fazer online, né? Eu acho que online funciona muito bem, né? Você tem ali uma cadência de trabalho, é checkpoint, é ver como está o projeto, ver os KPIs, tudo isso funciona, mas começar um projeto, fazer brainstorming, construir em conjunto, eu acho que o presencial é insubstituível. E a outra coisa que eu tenho uma experiência parecida com a sua é com o home office, com uma camada, que é a camada de menor remuneração da empresa, né? Porque a gente tende a falar, não, funciona melhor com os níveis superiores, tal, porque esse cara vai se autogerenciar, não tão aqui embaixo. Eu acho que o grande ganho de motivação é mais embaixo mesmo, porque esse cara é o cara que normalmente mora muito mais longe do escritório, então quando você deixa esse cara em casa, você está economizando às vezes 2, 3 horas do dia dele de não ter que vir para o escritório, né? E acho que é uma política que para a gente também funcionou bastante de retenção. Realmente esse cara agradece e esse cara, se você falar para ele, não, vai mover para um outro emprego, que você vai ganhar 10, 15% a mais, mas você vai ter que aumentar muito a quantidade de horas que você tem que estar no escritório, e, portanto esse commuting, né? Sem dúvida. Ele não faz essa opção não. Então acho que eu estou vivendo uma coisa parecida com o que você falou. Legal, Marcelo. E aí, até, o que eu gosto sempre de falar? Discurso e prática, ele tem que casar, né? Ou seja, meu discurso, ele tá com efeitos práticos, ou seja, bom, eu olho, estou 4 anos consecutivos como GPTW, então tá funcionando, né? O pessoal, né, tá feliz da vida. Great né? place to work. Outra coisa, exato. Desculpa, gente. Só para dar uma tradução aqui. É isso aí. Outra coisa, então, 2 coisas que são fundamentais que a gente mensura super bem. Cozinha e cultura. Cultura, eu já falei, GPTW, Great Place to Work é um dos exemplos. Cozinha, existe assim como o Gartner, tem um outro quadrante de uma empresa chamada ISG. E eles fazem também quadrantes de empresas de tecnologia e providers. A gente está, dentro do nosso portfólio, a gente está em todas as frentes, em todas as nossas verticais, a gente está como um dos líderes ali no quadrante. Então, né, é mais uma referência, um atestado de que está funcionando, né? Espero que continue. E a gente está falando da capital humano, né? A questão de homeworking, né? E outra coisa que também as pessoas discutem muito é a questão de como você trabalha
a diversidade, né? Você comentou muito a questão etarista, de idade. Perfeito. Então, como é que você faz essa gestão, né, de duas gerações tão diferentes dessa que você falou da inovação e da experiência? Como é que você trabalha essa diversidade internamente? Legal. Olha, primeiro ponto, assim, a gente inclusive, a gente costuma falar dentro de casa que o que importa é a essência da pessoa, né? De fato, a essência dela, o DNA dela, o caráter, enfim, né? Então, a gente não tem, né? Não tem muito essa questão de obrigar com que as pessoas tenham que contratar A, B, C ou D, né? Esse acho que é o primeiro ponto. A gente deixa a equipe super à vontade. Segundo ponto, a gente está no podcast, mas depois eu mando uma foto. Se você pegar uma foto, você vai ver que a diversidade ela é enorme. Tanto em questão de faixa etária, em questão de cor, né? Óbvio que tem outros fatores que não aparecem numa foto, mas a gente tem, até dentro dos índices lá do Great Place to Work, as nossas notas relacionadas à diversidade, ela está acima da média do Great Place to Work. Então, que é um outro indicador falando assim, pô, legal, sem a gente forçar, né, a coisa já funciona. Então, é muito do exemplo, né, Rossana? Assim, aquilo que... O exemplo arrasta, né? Então, aquilo que você fala, que você pratica, se está em linha, né, as pessoas entendem que aquilo é verdadeiro. E, Fábio, eu queria ouvir um pouco de você, um pouco sobre o futuro, né? Eu vi, me preparando para essa conversa, eu vi uma entrevista sua no YouTube há uns 3 anos atrás, num evento do mercado financeiro, e você foi perguntado o que vinha pela frente em termos de tecnologia, que você acha que ia mudar o ambiente ali, pelo menos aí no mercado financeiro. E você falou de 2 coisas, de assistência por voz, né? E de inteligência artificial. Né? Passados 3 anos, só se fala em inteligência artificial e a gente está vendo os bancos lançarem aí os seus primeiros, essa jornada e esse relacionamento com clientes através de voz, né? Então você acertou há 3 anos atrás. Então confio que você vai acertar para os próximos 3. Conta pra gente, o que você está vendo Seja aí para o futuro? Seja nosso oráculo de Delfos aqui, né? Sem dúvida. Assim, a gente vive jornadas e a gente percebe o quanto que a pavimentação permite a entrada de novas tecnologias. Então, de uma forma super rápida. Não existe streaming se a gente ainda tivesse com modem, né? Assim como também a gente não ia conseguir ter Big Data se a gente não tivesse a cloud, né? Mais do que isso, quando você tem a cloud, você tem Big Data, você tem muito dado que você consegue treinar a máquina, né? Então, por isso que agora, né, toda essa parte de IA tá bombando, né? E o ChatGPT chegou para colocar isso palpável, né? Vamos usar dessa forma. Né? Acessível, total. O que eu vejo como próximo passo? De novo, uma nova evolução do hardware, né? Onde vai permitir com que a computação quântica vai chegar e vai chegar forte. Eu acho que em 3 anos a gente vai começar a ver isso. E isso vai impactar, inclusive, a velocidade de trabalhar a decisão, informação e decisão. A máquina, hoje, ela segue um raciocínio lógico. Ela tem que seguir uma lógica para o próximo passo. Com a computação quântica, pensa que são N lógicas ao mesmo tempo. Então, ou seja, a velocidade, né, de uma tomada de decisão vai ser muito mais rápida. Então, ela vai pensar em vários cenários já, fazer vários jogos para poder... É como se a gente tivesse 1 milhão de pessoas pensando no mesmo problema e todo mundo vomitando aquela informação naquele mesmo momento, né? E ainda tendo a decisão de falar, essa aqui é a melhor. Vai ser muito... Então, aquela limitação que você tem hoje da inteligência artificial, que vai e volta, que você, até por isso que você tem que limitar os prompts e tal, acaba completamente. Total. A capacidade computacional gigante não tem mais limitação nenhuma. Não tem. Tá. Hoje, o hardware que a gente tem ainda não permite isso, mas está próximo. Bom, e nessa sua trajetória, né, que você começou uma startup quando não existia moda de startup, né, quando ser startup não era cool, né? Quais foram seus aprendizados? O que você trouxe, digamos, para o seu estilo de liderança, para a sua vida, desses 19 anos de empreendedorismo? Tá. Bom, vários pontos, mas eu vou falando aquilo que vai vindo na cabeça aqui, tá, gente? Primeira coisa, quando você começa um negócio com 26 anos, pensa que é muita potência e pouco controle, né? Muita vontade e pouco controle. Então, óbvio, né? Olhando para trás, eu percebo o quão, né, às vezes, ansioso, imediatista eu acabei sendo, né? Então, consequentemente, você
toma muitas decisões de forma equivocada, de forma antecipada. Você acaba perdendo grandes talentos, né? De pessoas que óbvio, tem mais jornada do que você e fala assim, Fabio, cara, não dá, não aguento teu ritmo, né? Basicamente isso, né? Enfim, então acho que potência e controle, né? Chegar num equilíbrio é super importante, né? Ao longo da vida, e aí falando óbvio em equilíbrio, né? O que eu percebi que era super importante, e eu entendo que em algum momento você vai ter um desequilíbrio. É normal, é o famoso pedágio que você tem que pagar, né? Para atingir o ponto que você quer chegar. Mas eu vejo que ter uma família estruturada, né? A minha espiritualidade, o meu esporte, a minha responsabilidade como trabalho, profissão, né? Ter isso tudo muito bem equilibrado ajuda demais a você conseguir, né, ter uma perpetuidade, entendeu? Então, eu enxergo que se eu continuasse naquele ritmo, eu ia ser um cara de corredor de 100 metros rasos. E se eu cheguei nesses quase 20 anos, eu percebi que eu comecei a moldar minha postura e minhas atitudes para que eu fosse um corredor de maratona, né? Então, não necessariamente eu vou chegar mais rápido, mas eu acredito que eu consiga ir mais longe. Quero pegar um gancho aqui, que você trouxe o tema do equilíbrio, né? E trouxe o tema da família. Para quem está assistindo a gente aqui e não é tão próximo do mundo IPO, a gente tem uma preocupação bastante grande de estar com a família integrada dentro da organização, a importância que ela tem nesse nosso equilíbrio. E você tem filhos adolescentes, né? Eles são um pouco mais novos que os meus, eu já tive essa preocupação. E como você trabalha no dia a dia com tecnologia, tem filhos adolescentes, é uma preocupação recorrente, né, de todo mundo que tem filhos nessa idade, sobre o impacto da tecnologia, tanto as oportunidades que ela traz, como também os riscos que ela traz, o tempo de tela, mídia social, celular, etc. Como você, que é um cara já adepto à tecnologia por natureza, trata isso dentro dessa casa com os seus filhos? Tá. Olha, essa eu vou te falar, acho que a pergunta é de 1 milhão que todo mundo deve estar tentando. De pau, é isso? Olha, um pouco, óbvio, né? Meu filho tem eu como referência de um cara que adora tecnologia. Então, se eu já fico, né, passo lá minhas 12, 13, 14 horas ali na frente de uma tela, né? Qual é a minha referência que eu vou, obviamente, passar para ele? O que a gente tenta, né? Bom, primeiro, né? Meus filhos, eles já têm um horário um pouco mais puxado, né? Meu filho está no primeiro colegial, minha filha está no 8º ano, né? Então, tudo que tem de atividade extracurricular, né? A gente coloca eles para fazer dentro da própria escola. Então, já é uma forma de você induzir e trazer outras atividades, né? O segundo ponto, o que a gente fez também, né? Então, super rápido, eu morava aqui na capital, optei o ano passado em me mudar para o interior, né? Estou morando hoje em Valinhos. A qualidade de vida em relação a tempo de deslocamento, segurança, né? Poxa, então dar essa facilidade de deixar com que teu filho saia da escola, vá sozinho para um shopping, né? Atravessa a rua, vai comer ali no mall, né? Na frente, meus filhos estudam no Porto. Então, isso tudo é um pouco de trazer a realidade fora do digital. Mas é impressionante. Se deixar, quer ficar no celular ou no computador o tempo todo mesmo. É um desafio de todos nós. E outra, a pandemia trouxe muito tempo de tela, né? Muito tempo de tela. E solidão, né? E solidão. Né? Então, você fala assim, como é que a gente ajuda num momento desse? Então, tem que ser aquela coisa, é o que eu pelo menos estou tentando, né? De conversa, de explicar. Às vezes eu mostro, teve um dia que ele se chocou. Eu falei, filho, dá uma olhada na quantidade de tempo que você usou seu celular. Uhum. Aí ele olhou, eu falei, olha só que engraçado, isso que o papai trabalha com isso, eu mostrei o meu. Eu falei, filho, você ficou mais tempo do que eu. Ele falou assim, você quer mesmo que eu comece a limitar teu horário? Tá certo isso? Pô, você é responsável. Você está crescendo. Aí deu um choque, eu percebi que deu um choque assim de realidade, né? Eu falei, nossa, pai, putz, o senhor tem razão, tal. Eu falei,
bom, que bom, né? Eu precisava, né, arranjar um jeito de chocá-lo de alguma forma e eu consegui através de certa forma de dados, né? Enfim. É o trabalho dele, né? Sim. Bom, e você está no IPO há 9 meses, 10 meses, Isso, né, mais ou por aí. menos. É. O que te motivou a entrar e qual tem sido sua experiência? Tá. Por que você quis fazer parte da comunidade, já que a gente estava falando um pouco Sim. da nossa cultura interna, né? Rosana, eu sou um cara sedento por aprendizado, assim, eu me enxergo como uma esponja, né? Eu acho que o dia que meu copo encher, eu vou esvaziar ele tudo de novo. Eu falo assim, não é possível, a gente tem, né, tem que aprender o tempo todo. E óbvio, né, perceber que a gente tá num grupo super seleto, de gente super capacitada, com uma boa rodada, né, uma boa trajetória, com certeza eu tenho muito que aprender. Então, eu tô aqui para aprender. Se eu puder compartilhar um pouquinho também com o que eu já consegui até hoje, vai ser um prazer, né? E acho que é uma troca, né, uma troca de experiência. Essa questão do IPO, abraçar a família é fundamental. Como isso é legal. Nossa, assim, é muito legal mesmo. Então, eu só tenho, até o momento, só tenho elogios, assim. Tem sido uma experiência muito gratificante. Bom, eu não sei se você está ensinando as outras pessoas, mas eu aprendi muito hoje, Fábio. Obrigada, Poxa, viu? obrigado, Já tenho gente. um novo oráculo de Delfos aqui. Também, eu gostei muito da conversa, aprendi bastante. Vou te fazer uma última pergunta rapidinha para a gente finalizar. Dentro dessa história de aprendizado, né, que a gente no IPO é muito preocupado, quer dizer, a gente acredita muito nessa história de aprender sempre e ao longo de toda a vida, né? Dá uma dica de um livro que você leu recentemente que você acha que é uma leitura obrigatória. Eu vou fugir muito do tradicional, mas assim, um livro que eu leio com muita recorrência é um livro que chama Mensagens de Maria para Sua Família. É um livro que eu acho que vai te ajudar numa linha mais do eu interior, numa pegada um pouco mais espiritualizada, né? Eu acho que livros, né, de grandes líderes, grandes pensadores, eu tenho certeza que vocês já receberam um monte, né, de indicações e eu não tenho a menor dúvida de que são super válidas, né? Mas esse eu acho que toca a alma. É bom, porque a gente Legal. tem que trabalhar realmente todos os 3 eus, né? O eu familiar, o eu individual e o eu profissional. Então, esse fala com o indivíduo. Com certeza. E já que a gente está falando de livro, com todos que vêm no IPO, no IPOcast, a gente dá de presente um livro. O livro que a gente escolheu para você é O Mesmo de Sempre, um guia para o que não muda nunca, do Morgan Housel. E já que você está numa indústria que muda tão aceleradamente, esse livro aqui, se você ler a contracapa, ele diz, em vez de tentar prever as grandes mudanças que a tecnologia e o progresso nos reservam e criar planos mirabolantes para tirar proveito delas, é mais sensato olhar para o que permanece sempre igual, o comportamento humano. Então, a gente falou muito de capital humano, de desenvolvimento das pessoas numa indústria frenética, e você falou muito da espiritualidade, de construir o seu eu. Então, acho que esse pode ser um bom livro para pensar nas pessoas e nessa sua matéria-prima de sempre. Que né? legal. Muito obrigado, gente. Legal. Não, obrigada a você. Obrigada, Fábio, por aceitar esse convite. Marcelo, foi um prazer, nosso primeiro podcast Nosso primeiro, junto. né? Fomos bem. E já, obrigado a todos por nos assistirem. Obrigado. Obrigado, gente. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.